A Igreja do Senhor não comemora Halloween, comemora 507 anos da Reforma Protestante. Cantamos aqui uma música no louvor, Castelo Forte. Vocês sabem quem compôs essa música, Castelo Forte? Martinho Lutero, em 1529. E a gente tem essa preciosidade de cantar uma canção tão bela, né? Quem vai ministrar a palavra de hoje é nosso discípulo Fábio, né? Então vamos orar, estenda suas mãos aqui para o altar. Santo Deus, Pai, usa teu servo nesse momento, Pai, que ele possa expressar a tua sagrada escritura, Senhor Deus, assim como teu Espírito Santo quer, que em nome do Senhor Jesus a tua palavra encontre morada em nossos corações, Pai, que nossa atenção esteja agora tão somente voltada para a tua palavra. Fala aos nossos corações, Pai. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Novamente, saúde a todos com a graça. Bem, pode vir, baby. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou bem diferente. Hoje eu não corri de manhã, não tomei pré-treino e estou ligado em 120 para 480. Antes de começarmos, vamos cantar um hino que nós cantamos aqui na igreja. Hoje o louvor, as palavras iniciais de abertura, oferta e o louvor, todas as ações foi direcionada a uma só coisa: a Cristo. Sempre Cristo. E uma das solas de Martinho Lutero, já foi falado sobre só a graça, só a Escritura, pelo nosso pastor Elton semana passada, e hoje eu vou falar sobre somente Cristo. E Cristo, a nossa base, Cristo, a nossa aliança, Cristo, o nosso amor. Amém? Tem um hino que cantamos aqui que é assim mais ou menos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, no verso 6. Obrigado, louvor. João, capítulo 14, verso 6. 14, verso 6. Desculpa. João 14, verso 6. 14, 6. É um versículo bastante conhecido da nossa igreja. Quem encontrar, por gentileza, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
senão por mim. Repetimos. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, no mundo hoje, onde temos bastantes plataformas, opiniões, filosofias, gurus espirituais e supostos caminhos para a felicidade, supostas frases que são faladas no mundo que tentam desviar o nosso pensamento da igreja e o nosso pensamento como cristão. O mundo diz: confie em seu coração, o mundo fala. E Deus diz: enganoso é o coração do homem. Ou levam a Roma. Aí Cristo nos diz: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o nosso caminho. O mundo gosta de Cristo mais algo. E nós precisamos só de Cristo. O mundo tem tecnologia, mas não tem paz. O avanço da tecnologia está atrapalhando a nossa juventude, está atrapalhando nós, a nossa geração. Onde, quanto mais tecnologia, mais ansiedade, menos paz, mais agonia. Notícias o tempo todo, bastante informação, atrapalhando o nosso senso comum. Tem informação, mas não tem direção. O mundo tem religião, mas não tem relacionamento. E nesse contexto, mais ou menos, Martinho Lutero, no século XVI, a igreja já pregava que Cristo não era negado, mas também Cristo não era suficiente. Tinha que ser Cristo mais algo. O coração humano gosta desse Cristo mais algo. Somente Cristo é suficiente para salvar a humanidade. Eu quero propor a vocês hoje que somente Cristo é suficiente para a salvação da terra, é suficiente para a nossa vida presente e somente Cristo é suficiente para a nossa eternidade. Observamos 3 verdades que sustentam a doutrina e confrontam o coração humano. A primeira é: somente Cristo é o único caminho da salvação. Em João 14,6, ele diz: eu sou caminho. Ele não diz caminho, eu sou o caminho. Que um caminho abre espaço para vários caminhos. Então, já quebra por lógica o silogismo de que todos os caminhos levam a Deus. Não. O caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Paulo afirma em 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Na época de Lutero, acreditavam-se que os santos, as indulgências, as penitências também mediavam o acesso para Deus. Não há 2 mediadores, não há 2 caminhos, não há alternativas espirituais, só há uma alternativa espiritual. Se Cristo é suficiente para você, tudo que adicionamos a Ele é desnecessário. Cristo é suficiente e necessário para as nossas vidas. Hoje, nós corremos o risco de depender de Cristo mais algo. Muitos procuram pregadores, coaches, pregadores que falam bonito, né? Mas não há substituto para Jesus Cristo. Somente Cristo, sem tradições, sem performances espirituais e sem moda. Cristo é Cristo, sempre. Não há substituto para Cristo. Somente Cristo foi o sacrifício perfeito para nós estarmos aqui hoje. Hebreus, capítulo 10, verso 12, diz assim: mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. A humanidade gosta da ideia de contribuir para a sua própria salvação. Mas o Evangelho nos diz: nada podemos somar ao sangue de Cristo. Se pudéssemos nos salvar,
Cristo morreu em vão e a cruz foi inútil. A graça seria transitória. Os irmãos entenderam o que eu falei? Falar de Cristo. Minha filha estava vindo para a igreja, minha filha, papai, você vai pregar sobre o quê? Você vai pregar sobre Cristo. Ele, oxe, mas todo pregador prega sobre Cristo. Eu disse, não, Laís, todo mundo não prega sobre Cristo. A gente pode pregar sobre Enoque, Abraão, Noé, sobre você. Ela, eu mesmo não. Não, pode pregar sim. Mas pregar sobre Cristo, filha, é uma responsabilidade muito grande. É algo que confronta. Nós, homens, estamos estudando um livro chamado Homens Mais Parecidos com Cristo. Irmãos, e cada vez que nós estudamos, nós vemos quanto é difícil parecer com Cristo. A lição de ontem foi maravilhosa. Quem não foi, realmente perdeu. Foi uma lição que o debate foi incrível. Deus reinou naquele lugar, naquele momento ali, e as conversas, as mentes, as ações foi todas voltadas para homens voltados para Cristo. E foi Cristo, e só Cristo, e somente Cristo, quem nasceu sem pecado, que viveu sem pecado, que morreu pelo pecado e pelo pecador, e quem ressuscitou para nos justificar. O louvor estava acontecendo aqui, presença de Deus maravilhosa, e conversando ali atrás, a diaconisa Mira soltou uma fala. Sabe por que Cristo morreu? Às vezes a gente tem calma. Ela falou, às vezes as pessoas ficam conversando e eles falam, sabe por que foi que Cristo morreu por mim? Aí Mira me disse, porque Deus viu Cristo em você. Entendeu? Nós somos feitos para a honra e glória de Deus. Cristo é a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Cristo é a imagem e semelhança de Deus. E Cristo, cada um de nós, cristãos, somos um Cristo? Somos o Cristo? Cada um de nós? Somos representantes dele na terra. Você precisa viver como Cristo. Eu preciso viver como Cristo. Eu falho, eu peco, eu erro, mas o amor dele foi incondicional para me salvar. O amor dele foi incondicional para te salvar. O amor dele foi incondicional para te formar antes mesmo de você nascer. Ele já te amava, ele já me amava. Ele já me amava. Cristo nasceu sem pecado, num mundo onde reinava o pecado. Ele viveu sem pecado, num mundo onde tinha pecado. Ele morreu pelo pecador que era eu. Logo eu, tão fraco e pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Isso é um hino. Logo eu. Irmãos, e de graça nós recebemos o amor de Deus. Você não é salvo porque ora muito, mas porque Cristo intercede por ti. Você não é salvo porque sentiu arrepios na presença de Deus, mas porque Cristo foi ao Calvário por você. Cristo morreu por você. Ele se entregou por você. Quando você não tinha mais escapatória, não tinha mais caminho, não tinha mais força, Cristo te deu força e Ele morreu por você. Ele se entregou por você. Não foi em vão a vida dele ali na cruz, a ida dele ali na cruz, para morrer pela sua vida, para morrer por mim, para morrer por nós. E muitas das vezes o mundo atrela tanta coisa nas nossas vidas que nos atrapalham, que tentam nos atrapalhar, tentam nos desviar do caminho dele. Cristo morreu por mim e morreu por você. Somente Cristo é suficiente para nossas vidas. Cristo não é apenas o Salvador do passado, Ele é a suficiência do presente. Ele é o que nós estamos precisando hoje, precisamos amanhã, precisamos sempre para a nossa eternidade. Quem salva é Cristo, quem nos sustenta é Cristo, quem nos conduz é Cristo. Em Cristo, meus irmãos, a Cristo devemos sempre dar honra, glória e louvor pelo amor que Ele fez. E devemos glorificar sempre a Cristo. Muitos cristãos começam com Cristo e confiam em si mesmo. Ontem, na reunião de homens, o diácono Júnior até comentou,
Eu me converti, pronto, estou crente e tal, estou na igreja, mas minha conta está paga, meu carro está quitado, minha casa está quitada, tenho feira na minha despensa. Está bom demais ser crente. Não é isso, Diácono Júnior? Está bom demais. E quando vem o primeiro aperto, o primeiro arroxo, esquecemos de Cristo. E queremos confiar em nossas próprias mãos. Eu vou trabalhar, eu vou dar o meu suor para conquistar mais, para eu ter mais, para eu fazer mais. Esquecemos mais ainda a obra do Senhor, esquecemos mais ainda o sacrifício do Senhor, esquecemos mais ainda o amor dele por nós. Martim Lutero, certa vez, sonhou com o diabo, listando todos os seus pecados. E cada acusação parecia verdadeira para Martim Lutero. E quando o diabo terminou de listar os seus pecados, Martim Lutero respondeu: está escrito, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por quê? Porque quando Cristo se torna suficiente, a culpa perde todo o espaço. Não tem espaço para a culpa quando nós sabemos que Cristo é suficiente para as nossas vidas. Quando sabemos que Cristo é o suficiente para a minha trajetória de vida. Irmãos, quem seria Fábio se no dia 22 de setembro de 2002, Fábio tivesse enforcado? Quando eu coloquei minha cabeça naquela corda, quem seria eu naquele momento? Seria mais um corpo, mais um número na estatística, mas o amor de Cristo reinou no meu coração naquele momento. Cristo falou ao meu coração e hoje eu estou aqui, estou de pé, porque Cristo me amou e Cristo me guardou. As bênçãos de Deus na minha vida foram muitas. Eu peco, eu erro, mas Deus me ama. Você peca, Aldeone? Peca, você erra, mas Deus te ama, Aldeone. Deus te ama, Washington. Washington Vitor. Deus te ama, Washington. E é esse amor que é incondicional para nós, que ele morreu por nós naquela cruz. Somente Cristo é suficiente para as nossas vidas. E Cristo nos fala em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Cristo não quer ser a sua emergência. O Júnior vai gostar dessa aí. Cristo quer ser a sua essência. Cristo não quer ser a sua emergência. Quando você está agoniado, está aperreado, você vai procurá-lo. Não, ele quer ser a sua essência, aquilo que está dentro de você, que aflora de dentro de você. Hoje, temos uma pandemia de eu tenho que ter Cristo mais prosperidade, Cristo mais performance, Cristo mais coach, Cristo mais rituais. Quando é Cristo e mais qualquer coisa, já não é mais Cristo. Cristo é o essencial para nós. Irmãos, eu dependo de Deus. Eu dependo de Jesus Cristo. Você depende de Cristo. Olhe para o seu irmão e diga aí, você depende de Cristo. Cristo é essencial para as nossas vidas, meus irmãos. Cristo é o nosso essencial. Meus irmãos, nosso primeiro lugar tem que ser Jesus Cristo. Nosso primeiro lugar é Jesus Cristo. Quando você pecar, lembre-se, só Cristo que perdoa. Quando o medo invadir você, lembre-se, somente Cristo te acalma. Quando a religiosidade te sufocar, lembre-se, somente Cristo liberta. Somente Cristo nos liberta. Somente Cristo liberta a nossa família, liberta nosso cônjuge. Somente Cristo liberta nossos filhos. Cristo salva, cura e liberta. E lá no Calvário, Cristo falou, está consumado. Quando ele falou, está consumado, ele não quis dizer, está começando, está quase, está incompleto. Não. Ele disse, foi consumado. Não há mais o que se somar ao que foi perfeito. O sacrifício de Deus foi perfeito para nós, meus irmãos. Quando nós estamos no mundo de pecado, no mundo onde reina pornografia, malícia, mentira, fofoca,
Cristo, ele se fez perfeito por nós. O sacrifício dele foi perfeito para mim. E hoje, Cristo te chama do medo para a segurança. Ele te chama do ritual para a graça. Ele te chama da culpa para a redenção. Ele te chama da religião para um relacionamento mais íntimo com ele. Você não precisa de outro mediador. Você não precisa de outro caminho. Você não precisa de outro Salvador. Você já tem Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu por mim e morreu por você naquela cruz, entregando o seu corpo pelos meus pecados, entregando a sua vida por mim, que nasci 1982 anos depois. Ele se entregou por mim. E eu devo reconhecer todo dia esse amor, reconhecer todo dia essa paixão, esse amor incondicional que ele teve por mim. E tenho que reconhecer isso todo dia. Você precisa de Deus. Somente, irmãos, Cristo é quem salva, é Cristo quem perdoa e é Cristo quem nos dá a sua graça. Então, meus irmãos, o centro da nossa fé é Cristo. Cristo é o foco da nossa adoração. Cristo é a razão da nossa vida. Cristo é a glória da nossa eternidade. Meus irmãos, o mundo vai nos dar muitas opções. O mundo vai nos dar vários caminhos para esquecermos de Cristo. Vários meios. WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube. Mas a palavra do Senhor nos dá o verdadeiro caminho para a nossa salvação. Essa é a nossa melhor rede social. Aqui a gente também vê a vida dos outros. A gente vê a vida de Priscila e Áquila, Ananias e Safira, a vida de Davi. A vida de Davi é melhor que Netflix. E está aqui. A vida de José, melhor que muitas novelas. Está aqui. Sansão, que dá para a gente xingar à vontade, está aqui também. Gente que mente, tem aqui também. Ou não tem? Gente que roubava, tem aqui também. Essa é a nossa melhor rede social. Eu sou conhecido muitas vezes como um monstro, porque eu não tenho Instagram. Aí eu costumo dizer que eu não gosto porque disseram que eu não gostava. Mas eu não tenho Instagram porque rede social tira um pouco do nosso foco. O YouTube às vezes tira meu foco. O WhatsApp tira meu foco. E quanto mais nós vamos enveredando por esse caminho do entretenimento que está acontecendo no mundo, perdemos o nosso foco. Mas a palavra do Senhor nos coloca no foco, nos coloca no alvo, nos coloca na mira certa, que é Jesus Cristo. É ser igual a Cristo, é viver com Cristo, é pertencer a Cristo, é ser de Cristo. Irmãos, no mundo teremos aflições, teremos desânimos, teremos engano, seremos humilhados, chacoalhados, mas Cristo é a nossa fortaleza, é o nosso castelo forte, é o nosso socorro, bem presente no tempo da tribulação. Cristo é nosso escudo e fortaleza. Cristo é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Entendedores entenderão. E em Cristo nós encontramos a esperança da glória. Encontramos a força da nossa salvação. Amém, meus irmãos? Gostaria de convidar a equipe de louvor, por gentileza. Chama lá Davi e Baby. Ou Natan, né? Nós somos só Baby. Meus irmãos, vamos ficar de pé? Nesse momento, você em silêncio. Em silêncio. Você feche seus olhos. Feche seus olhos. E coloque no seu... Bota aqui, Juninho. Bota aquela cruz aqui de novo, por gentileza. Irmãos, e coloque na sua mente essa cruz. Porque aqui na cruz morreu alguém sem pecado, alguém que não tinha culpa nenhuma, e morreu por mim e morreu por você. Foi naquela cruz que o sangue foi derramado e aspergido em nós para perdoar os nossos pecados, limpar a nossa mancha, que é enorme. Foi naquela cruz que ele morreu
por mim e por você, bonito, feio, magro, alto, baixo, gordo, ele morreu por nós. Uma cruz que não era para ele, uma cruz que era para mim e para você, e ele morreu por nós. O sacrifício de Cristo não foi em vão para você, não foi em vão para mim. E para você que ainda tem dúvida, que ainda está perdido, saiba que Jesus te ama. Você que está em casa também, Jesus te ama. Jesus te ama porque Ele se entregou e amou você. Jesus te ama, irmãos, porque Cristo morreu por você. Cristo se entregou por você. Então, meus irmãos, que nada nos separe do amor de Cristo. Que nada nos separe, nos tire da presença de Cristo. Amém? E porque Cristo, Ele se fez sacrifício por nós. Ele morreu por nós, para que nele nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Louvor, cantar o hino? Vamos cantar com alegria esse hino. Amém, meus irmãos? Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado.
está a sua igreja e o teu coração. Venham as adversidades, venha o que vier, temer por quê? Se eu estou guardado por um Deus que nunca perde em batalha. Por que temer, meus irmãos? Nós temos um Deus que lutou por nós, que luta por nós, que sempre lutará por nós. Então não temer, meus irmãos. Cristo tem que ser a tua essência. Cristo tem que ser a tua vida. Em Cristo tem que estar o teu coração. Amém? Deus abençoe, rica e abundantemente. Pastor Elton.